Inteligência artificial, um assunto muito buscado na internet e cada vez mais frequentes nas rodas de conversa. Mas o que é de fato? É uma inteligência não biológica, a habilidade de uma máquina de realizar tarefas geralmente associadas à inteligência humana. Pois é, minha gente, ela tá aí, tem dividido muitas opiniões, inclusive de estudiosos no assunto. Inteligência artificial, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E aqui comigo no estúdio eu recebo o consultor em tecnologias audiovisuais, Fernando Moreira. Seja muito bem-vindo, Fernando. Eu agradeço, obrigado. É isso mesmo, né? Ela tá aí, não tem mais como fugir e ela molda muitas das nossas ações cotidianas, relações, né? O que é de fato? Bem, eu gosto de comparar, aliás, um dos criadores de inteligência artificial, nessa nova geração que a gente chama de generativa, ele fala que vamos comparar com a eletricidade, que é uma tecnologia geral. Então a inteligência artificial ela está em tudo, ela já está envolvida. E na verdade, essa que nós estamos falando tanto agora, tal, é a generativa, que a gente conheceu há pouco mais de um ano, né? Porque ela já existe, o termo inteligência artificial, ele vem da década de 1950, né? E de lá para cá você tem vários tipos de inteligência artificial, de técnicas que fazem parte do conjunto das inteligências artificiais, né? Mas a generativa é essa que está pegando, porque exatamente ela cria novas coisas, né? E ela também tem várias características, ela está começando ainda, mas já tem muita coisa legal para a gente aprender e ver, mas ela já está em tudo aí. Né? Você falou do termo antigo, inclusive no cinema, né? Ele é usado há muitos e muitos anos, então não é um termo novo, mas a partir de agora é que as pessoas estão começando a se familiarizar, podemos dizer assim, e ainda tem muitos mitos sobre o assunto, né? Que a gente vai discutir hoje também um pouquinho dos mitos e verdades. Tem muita gente com receio, né, do que a gente pode esperar nos últimos anos. Antes da gente dar sequência, você especificamente, como profissional da área de comunicação, você acha que ela veio para auxiliar mesmo? Você ainda tem um pé atrás? Não, eu acho que ela está muito para auxiliar, só que, como qualquer tecnologia nova, principalmente na área de comunicação, né, a gente vê a evolução que a comunicação tem tido nos últimos tempos, as mídias sociais, né? Então a gente fala mais em streaming do que em televisão, tudo isso mudou e você tem que se adaptar. Então você tem que conhecer essa tecnologia, você tem que se apropriar dela, né? Fazer com que ela faça parte e aprender a usar. Sim. Como qualquer tecnologia que ela está surgindo. Só que ela é muito rápida e a gente tem. Agora, não tem que ter medo. O que a gente tem que é começar a utilizar. E começar a utilizar é muito fácil. Sim, e aí tem mecanismos, né? A gente vai falar também sobre a questão de ter uma educação também voltada para isso, para que as pessoas elas possam ter mais acesso e usar com consciência, né? Que é a palavra-chave. Bom, eu quero lembrar, gente, que a TV Câmara de São José dos Campos preza pela acessibilidade e o nosso conteúdo é 100% traduzido em Libras. Quem está com a gente mais uma vez, como em todos os programas, é a Ana Furtado, intérprete de Libras, que seguirá com a gente junto da Tamires Caetano até o final do programa. E agora eu quero apresentar então o nosso outro convidado que está com a gente de forma remota, que é o advogado especialista em direito eleitoral, o Pedro Ortiz. Seja muito bem-vindo, Pedro. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Pedro, a gente já tem diversos exemplos, né, hoje em dia, da inteligência artificial no nosso meio, para o pessoal que às vezes acha que ela não está tão inserida assim, como, né, as assistentes virtuais, Alexas, elas já estão aí, né? São vários exemplos que a gente já pode acompanhar atualmente. Sim, sem dúvida. Até concordando com o convidado que está aí no estúdio, ela passa de geração em geração, né? Então, já é algo que está presente na nossa vida já tem algum tempo. O termo é que é novo, né? Sim, bacana. E antes da gente dar a sequência, então, a gente vai acompanhar uma reportagem que a Tamires Vick fez. Ela foi até uma empresa de tecnologia e ouviu profissionais, né, de como a inteligência artificial tem sido utilizada na prática. Vamos ver.
No início dos anos 2000, filmes como AI, Inteligência Artificial, de Steven Spielberg, ocupavam o imaginário das pessoas, ora encantando, ora assustando, sobre o que viria a ser esse ramo da computação capaz de criar sistemas e máquinas que imitam a capacidade de raciocínio e de resolução de problemas da mente humana. Hoje, cerca de 2 décadas depois, a inteligência artificial continua em destaque nas rodas de conversa, mas agora já fazendo parte do dia a dia das pessoas e das empresas. E é uma tecnologia nova, e por ser nova, de fato, assusta as pessoas. Quando os computadores surgiram no século passado, muita gente ficava assustada, falava que era coisa do demônio e assim por diante. E hoje a gente usa o computador como se fosse uma coisa extremamente comum. Eu também imagino que a IA vai funcionar dessa forma. Muita gente tem a ideia de que a IA vem para substituir os seres humanos. E é muito pelo contrário. A IA vem para empoderar os seres humanos, para que eles possam deixar de fazer tarefas repetitivas e prestar atenção naquilo que importa de fato. Então a IA ela vem para isso, para pegar as tarefas repetitivas, serem automatizadas, poderem ser resolvidas de forma simples e um ser humano poder prestar atenção naquilo que é mais complexo e que exige aquilo que o ser humano é muito bom em fazer, que é pegar o problema, analisar e usar também essa questão de relacionamento pessoal. Dos últimos 3 anos para cá, principalmente depois da pandemia, né, a gente teve um boom gigante da inteligência artificial. E hoje em dia a inteligência artificial é basicamente democratizada, por exemplo o ChatGPT, né? E antigamente, até uns 10 anos atrás, a inteligência artificial já existia de forma até similar do que é hoje, mas era um conhecimento muito nichado, era fechado em meios acadêmicos, grandes universidades, grandes empresas mesmo, e hoje em dia já é realmente democratizado, né? Não é uma coisa de filme mais, a gente realmente consegue utilizar a inteligência artificial e acelerar o nosso trabalho, facilitar a nossa vida, trazer facilidades que até pouco tempo atrás a gente não tinha acesso. Então, a inteligência artificial é o que a gente, assim, é como a internet quando surgiu no passado, né? É uma nova tecnologia e a gente, baseado nesses avanços, ou nessa capacidade de processamento de dados ou de previsão de coisas, a gente desenvolve soluções customizadas ou identificando o problema do cliente e daí a gente customiza ou monta uma coisa. Então, no dia a dia, a gente tem vários exemplos de inteligência artificial, né? Seja num carro, tem inteligência artificial. Talvez a gente acabe usando a inteligência artificial e nem saiba direito, né? Mas o fato é que hoje é muito mais fácil, muito mais acessível. Nesta empresa, a inteligência artificial é a principal ferramenta de trabalho. Aqui, os técnicos desenvolvem soluções e otimizam sistemas de outras empresas. Lá em 2012, quando eu comecei a trabalhar com IA, percebia que os problemas eles estavam ficando cada vez mais complexos. E os métodos tradicionais de resolver problemas eles estavam levando um tempo muito grande para entregar uma solução. Então, naquela época, eu comecei a pensar, deve ter uma forma mais inovadora e inteligente de fazer isso. Foi lá, então, atrás que eu comecei a trabalhar com IA, com o objetivo de pegar essas técnicas novas e inovadoras e aplicar elas para trazer solução para os problemas de forma mais rápida e direta, com um tempo de entrega menor, também com uma qualidade superior. Então a gente atende seja empresas de varejo, empresas, bancos, né, fintechs, então a gente tem um projeto com o Banco Votorantim, setor industrial a gente também atende. Depois, outra coisa que a gente atende são empresas do setor elétrico, que precisa de várias otimizações. Também a gente atende a área educacional, então uma empresa um grupo educacional que tem demanda. Em resumo, a inteligência artificial, assim, mais do que ter um segmento específico, a inteligência artificial pode ser aplicada para tudo. Por isso que às vezes é até difícil dizer a qual setor vocês atuam. A gente atua em todos os setores porque as soluções são baseadas em dados. Todos os setores têm dados, logo você pode construir uma solução usando a inteligência artificial para todos os setores. Desta forma, o maior desafio para as empresas de inteligência e tecnologia é continuar inovando e se atualizando, buscando sempre as melhores soluções para os problemas que vão surgindo em meio à sociedade. Vários grandes desafios, né? Como o desafio tecnológico, principalmente, é manter o nível de inovação. Muitas vezes a gente olha como que são os nossos concorrentes mesmo, como que a indústria, está todo mundo muito empenhado realmente a trazer inovação para o mercado. A IA hoje ela tem auxiliado a empresa em várias coisas, como a parte de otimização de processo e também muito na questão de entrega de projeto. Alguns projetos que são bem desafiadores antigamente, sem IA, você levaria 2, 3, 4, 5 anos para implementar. Com IA agora você consegue diminuir bastante esse tempo, levar para 2, 3, 4, 5 meses. Tá aí, então, obrigada, Tamires, mais uma vez por participar aqui com a gente.
Olha só, muito se falou, né, Fernando, nessa matéria sobre substituir ou não o ser humano, que tem muita gente que tem esse receio. Ali a gente viu os profissionais falando que não é bem assim, é uma ferramenta para auxiliar no nosso trabalho, nos trabalhos já atuais, naquelas profissões também do futuro. A gente fez uma enquete nas redes sociais e perguntou para o pessoal de casa o que eles achavam, né? Se realmente a inteligência ela pode substituir vários empregos e fechar, assim, muitos postos de trabalho. A resposta foi 59% disseram que sim, acreditam que vai prejudicar muitos empregos, muitos postos de trabalho, e 41% disseram que não. Tá aí meio que nivelado, né, Fernando? Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente sabe, né, que tem também a parte de profissionais, de estudiosos que se simpatizam mais com esse ramo, outros que não. Então a gente tem que, até na hora de ler, né, estudar sobre o assunto, ponderar bastante coisa também. Mas qual a sua visão nesse sentido? Você acha que pode trazer uma crise profissional nesse sentido, substituir muitos postos de trabalho, ou não é bem assim? Não, acho que ainda não é assim, né? Mas o principal é a questão do acesso à tecnologia. A gente continua com essa brecha digital que fala, né? Ou seja, esse acesso à tecnologia, com a inteligência artificial, ele vai ficar mais visível ainda, a falta do acesso, né? Porque para você poder usar uma inteligência artificial, você tem que ter acesso à tecnologia. E muitas vezes você tem que pagar para usar essa tecnologia. Então, além de você pagar o acesso à internet, você vai ter que ainda pagar para usar. Hoje em dia, muitas ferramentas estão de graça, até porque nós, quando usamos a ferramenta de graça, nós estamos ajudando a gerar dados para essa ferramenta melhorar, né? Então, nós somos cobaias dessas ferramentas, né? E assim, falar que ela vai substituir, primeiro, são várias ferramentas que vão colaborar. Algumas profissões vão ser realmente, eu acho que afetadas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para dizer que não. Mas tem algumas profissões que vão, né? Eu posso dizer, na área do audiovisual, quem trabalha com voz, né? Locução, com dublagem, tradução, o risco já já nem mais é risco, já é um fato, né? Para a área corporativa, as empresas que prestam serviço para essa área cortaram muito, porque a inteligência artificial consegue suprir, né? Para o cinema ainda demanda custos altos, várias técnicas, mas já tem muita coisa que está sendo utilizada. Então, o áudio, na parte da inteligência artificial generativa, que é essa que nós estamos falando, né? Ele melhorou muito, né? Qualquer coisa de áudio agora, eu uso uma ferramenta gratuita e corrijo uma gravação mal feita, uma gravação com ruído, cachorro latindo. Ao vivo eu consigo fazer isso com ferramentas ou gratuitas ou relativamente gratuitas. E isso envolvia todo o processamento. Por exemplo, tem coisas que um engenheiro de áudio tinha que fazer e hoje eu posso fazer com uma ferramenta automática, né? Então essa área, ela realmente está sendo. Mas tem muita coisa dentro dessa área que as pessoas também podem desenvolver e até aprender a trabalhar melhor com isso, né? Tem, por exemplo, a voz, a pessoa pode vender a própria voz, né? Sem precisar mais atuar, né? Sim. Isso, por exemplo, teve um fato agora de uma empresa que foi fazer o grande lançamento e quis comprar a voz de uma atriz. Sim, eu ia entrar que é o nesse fato assunto que, né, agora. ela não quis vender. Sim, mas sim, a voz, do limite ético mas da a voz que coisa apareceu também, né? é uma voz muito parecida com a dela. Aí vai abrir uma jurisprudência, mas tem que entender o quanto a similaridade com essa voz vai valer. Porque se você muda um pouco a frequência, você trabalha oitavas abaixo ou acima, já não é exatamente a voz da pessoa. Sim. Né? E aí? Porque nesse caso ficou muito parecido. Né? Ela inclusive processou a empresa, né? Sim. E isso também é uma outra preocupação que existe muito grande, já está sendo usado muito para fraude. A gente está vendo atores, pessoas, inclusive aquelas coisas eu posso pegar. Se eu tiver 10 a 15 segundos, até 5 segundos, às vezes, da voz de uma pessoa, eu posso clonar essa voz. Sim. Né? Então eu posso usar e escrever o texto que eu quero. Né? Sim, exatamente. O que o professor está falando é a questão, a atriz Scarlett Johansson, né, que processou uma empresa por ter utilizado uma voz muito parecida com a dela, né, no filme. Ela então está dando o que falar esse assunto. Eu vou chamar o Pedro agora para falar justamente sobre isso.
sobre os limites éticos, né? E para isso é necessário uma regulamentação de fato, porque tem as pessoas mal intencionadas também, né? Isso em tudo, mas aí que podem utilizar dessas ferramentas também para algo que não é positivo. E é exatamente essa a preocupação, principalmente num ano eleitoral, né? Que é o ano em que nós estamos. O Marco Civil da Internet ele já traz uma regulamentação, já trouxe uma regulamentação nesse sentido, e agora, voltada à questão das eleições que vão ocorrer em outubro, o Tribunal Superior Eleitoral também baixou uma resolução tratando especificamente sobre o tema. Agora, a gente ainda tem a dificuldade da celeridade do Poder Judiciário. Um vídeo produzido por inteligência artificial que a gente solicita que seja removido, a gente esbarra na demora do Poder Judiciário. E, enquanto isso, esse vídeo produzido por inteligência artificial para prejudicar, por exemplo, alguém que está na disputa eleitoral, ele vai rodando e sem limite de alcance. Então, eu acho que essa eleição vai ser o grande teste para a gente verificar se a normatização relativa à inteligência artificial é suficiente ou se ela ainda vai precisar de mais alguns ajustes para os anos seguintes. É uma preocupação muito grande, eu acho que a preocupação dessa eleição é a utilização para o mal da inteligência artificial. Concordo, sem dúvida alguma, de que a gente precisa se apropriar das tecnologias, é uma realidade, não tem como fugir disso, mas, infelizmente, principalmente na justiça eleitoral, é a área que eu atuo, a inteligência artificial poderá ser utilizada em prejuízo de quem está disputando ali uma eleição. Sim, para complementar nessa regulamentação inédita, né, do STF, olha só, fala da proibição das deepfakes, né, Pedro? Também obrigação de aviso sobre o uso da inteligência artificial em propagandas eleitorais, por exemplo, restrição do emprego de robôs para intermediar contato, entre outras coisas, né? Exatamente. A regulamentação, ela até fazendo uma comparação, hoje você pode, os candidatos, por exemplo, e os pré-candidatos também, nessa fase que nós estamos ainda de pré-campanha, eles podem impulsionar os conteúdos. E aí, nas redes sociais. Então, nós, assim, eleitores que estamos na rede social, a gente se depara com um conteúdo patrocinado e está descrito que aquele conteúdo é patrocinado. Da mesma forma, deverá acontecer com aqueles conteúdos gerados por inteligência artificial. A inteligência artificial ela não é proibida no processo eleitoral, só que o eleitor ele tem que saber que aquele conteúdo foi gerado através de inteligência artificial. Sim, sem dúvida. Bom, a gente vai para um rápido break agora, a nossa primeira pausa de hoje. Hoje no Diálogos estamos falando sobre inteligência artificial, mas fiquem com a gente porque voltamos já já para continuar dialogando sobre o assunto. Estamos de volta com Diálogos e olha só, estudiosos e especialistas em inteligência artificial afirmam que há 3 etapas nesse processo todo. A primeira, que é a que estamos vivendo, é a chamada ANI, que é a inteligência artificial estreita, num termo em inglês, que é quando a inteligência ela iguala ou supera a ação humana, mas em tarefas específicas. Vamos citar aqui um exemplo, o buscador do Google, Alexa, que a gente comentou agora também. A outra etapa seria a inteligência artificial generalizada, que é uma máquina que consegue alcançar as capacidades cognitivas do ser humano. E aí a terceira etapa, que eles acreditam que a segunda e a terceira etapa seriam praticamente iguais, né, seriam alcançadas num curto período de tempo. E aí essa terceira etapa, então, seria a superinteligência artificial, que aí superaria a inteligência humana em todos os campos. Aí a gente volta, né, Fernando, falando que a gente tem de ponderar muita coisa, mas aí um termo que acaba assustando muitas pessoas, da gente perder o controle, né? Também, como que a gente faz com isso, né, nesse sentido?
Olha, para ter uma ideia, por exemplo, eu acho que também a regulação tem muito a ver, né? Vamos pegar, a Europa acabou de criar as leis, acabou de publicar. Nos Estados Unidos tem já uma pré-lei, né? O Brasil está trabalhando em cima disso, mas uma coisa interessante nos Estados Unidos, toda agência governamental, correio, o que for, tem que ter agora um agente do IA, da inteligência artificial, que é o que vai resolver as questões de inteligência artificial, né? Ou seja, você tem que ter um humano junto, trabalhando com a inteligência artificial. Então, primeiro, a generativa, essa que nós estamos falando, que é que está causando tudo isso, a generativa, a gente brinca até que é como um adolescente, às vezes, né? Ela cria, mas ela, às vezes ela inventa. Então, por exemplo, a 3.5, que foi o ChatGPT inicial, né? Que foi a versão 3.5, que foi apresentada para o público, a base de dados era até 2021. Então, se você perguntar alguma coisa depois disso, ela não tem isso na base de dados. Então, ela inventa. Se não for um plugin com dados anexos que tenha isso, ou que você ofereça, ela inventa, porque ela não sabe. Ela inventou sobre a morte do Ayrton Senna, fizeram perguntas, porque outra questão que nós temos que também ter consciência disso. Eu trabalho muito com imagem. A hora que eu peço, por exemplo, eu pedi uma imagem de São José dos Campos em 2024, me apareceu uma imagem que parecia Cuba, com aqueles carros dos anos 50, umas coisas, porque ela não tem essa referência. Quando eu pedi uma imagem aérea, ela já mostrou São José dos Campos, colocou um rio no meio. Já ficou bonitinha, ficou interessante. Mas os prédios meio parecidos e tal, porque ela pega todo um geral, né? Ela tem muita imagem dos Estados Unidos. O mundo dela, né? A visão de mundo, ela está crescendo, né? Como você disse, aí tem essas visões. Tem um pesquisador brasileiro que coloca, nós estamos passando os primeiros 400 dias, agora 500 dias, e quando chegar aos 800 dias, né, do lançamento do ChatGPT, ela vai estar muito mais madura. Eu percebo isso em algumas coisas, que ela está melhorando, mas precisa da intervenção humana, né? Algumas coisas que são apresentadas na produção audiovisual, por exemplo, as ferramentas que a gente tem acesso, mesmo pagas, tem muita coisa interessante, mas ela não entrega, eu até brinco, que como conversar com a máquina, a gente chama de prompt. Prompt é aquele textinho que eu escrevo para falar com a máquina, né? Com o ChatGPT, por exemplo. Então, eu posso usar até 4.000 caracteres, então pode ser uma coisa enorme. Por exemplo, eu quero pegar assim, imagem de uma moça com cabelo vermelho, com batom azul. Eu posso inventar o que eu quiser. Eu posso determinar até o tipo de lente que eu vou usar. Isso tudo é o prompt. E quanto eu vou escrevendo isso, eu vou dando essas informações, né? E isso, ele depende depois de todo o aprendizado que vai dando. Você vai ensinando ela a fazer. Porque a hora que você joga um prompt, o que eu falei, eu coloquei para todo mundo, será que sou só eu? Que eu jogo uma coisa e não vem aquilo exatamente que eu estou pedindo, né? Recentemente um pesquisador sueco fez, da Europa, não lembro exatamente se é sueco, ele pegou várias inteligências artificiais e pediu uma moça sueca, tal, segurando uma maquiagem e comparou a qualidade, né? Está melhorando. Mas cada uma ainda interpreta um pouco do seu jeito, né? E para a gente dar continuidade, fala um pouquinho da capacidade de aprendizado também, quando a gente fala da inteligência artificial, sim. da ChatGPT. Existe até o que nós chamamos que é a engenharia de prompt, é como a gente vai trabalhando, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende e que eu ensino para falar, comece a conversar, mas pense como uma persona, né? Que é lá de comunicação, persona. Então, eu escrevo assim, vamos dizer, eu vou escrever um texto, então, escreva como professor, doutor, pesquisador da área de comunicação, esse texto, tal. Então, melhore esse texto, tal. Mas eu coloco primeiro agindo como uma pessoa. Por exemplo, eu vou escrever um texto que seja para uma determinada... Escreva como jornalista. Isso ajuda, porque já dá um direcionamento para
o conjunto de informações que ele tem, ele já vai trabalhar de uma maneira diferente. Uma das primeiras coisas é essa, e depois a gente vai aprimorando isso. Esse aprendizado, ele vai acontecendo, né? Ele, é isso que é o interessante. Agora, uma coisa, ele não repete aquilo que já foi. Né? Então a gente pede uma imagem e às vezes a gente perde aquela imagem. Sim. É um problema, né? Porque você quer refazer exatamente aquela, você não consegue. Assim. Tem algumas coisas, mas a maioria das ferramentas você não repete nada. Ela é generativa, ela está sempre criando em cima daquilo que foi pedido. Interessante. Bom, e a inteligência artificial, ela é utilizada, como a gente viu na reportagem do primeiro bloco, em várias áreas, né? Que até os profissionais comentaram, quando vocês me perguntam, que área que você atua, eu não sei responder, porque hoje a ideia é que ela seja democratizada, né? Mas na prática ainda não está bem assim, ainda é um processo formiguinha, né? E na área da segurança, ela também está sendo bastante utilizada. São José dos Campos é uma cidade referência nesse sentido também. E a nossa equipe, gente, foi conhecer o CSI. Vamos conferir então como foi? Todas as câmeras inteligentes do Centro de Segurança e Inteligência do nosso CSI, elas possuem diversos analíticos, como reconhecimento facial, identificação de pessoas, objetos, veículos. Por exemplo, uma pessoa de camiseta amarela e bicicleta. A gente digita essas características no sistema, ele traz na tela do computador de todos os agentes essas informações. Quando tem um veículo roubado ou furtado, cadastrado pelo solicitante que teve uma ocorrência ligando no 190 da Polícia Militar, essas informações nós recebemos aqui e quando esse veículo passa por algum equipamento tecnológico nosso, a tecnologia avisa onde aquele veículo roubado ou furtado passou e emite um alerta para o operador. Ou seja, a tecnologia nos avisa de algo que está acontecendo, não tendo a necessidade da gente ter esse acompanhamento em tempo real o tempo todo em todas as câmeras. Todas as entradas e saídas da cidade são monitoradas e também os equipamentos públicos, né, como as unidades de saúde, unidades esportivas e praças públicas. São José dos Campos tem hoje os melhores indicadores criminais no que se refere à segurança pública da cidade, um trabalho em conjunto entre as forças de segurança e com a tecnologia do CSI, já completando quase 4 anos, nós temos essa ação muito assertiva no sentido de usar tecnologia para melhorar a segurança da população. Aí então, o secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno Santos, falando sobre o CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, né, um pouquinho de como funciona na prática. São mais de 1.200 câmeras espalhadas pela cidade. Voltar agora com o Pedro. Pedro, na área de segurança, né, a gente consegue ter uma noção melhor, muitas vezes, né, até por questão de dados, de como a tecnologia, a inteligência artificial também tem sido muito benéfica, né, nesse sentido. Exatamente, é o que eu havia dito da utilização para o bem, né? Acho que é super importante que nós utilizemos, que a gente saiba utilizar a tecnologia para o bem e faça uma regulamentação séria para coibir aquelas práticas que podem causar prejuízos, às vezes irremediáveis, às pessoas por conta da utilização da inteligência artificial para prejudicar outras pessoas. Pedro, a gente falou da importância de ter um limite, né, e a regulamentação para isso também, e a gente ainda está bem no início do processo, trazendo principalmente para a nossa realidade aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho, né, a gente está falando desses problemas com a inteligência artificial, né, mas como buscar, né, uma pessoa que teve, por exemplo, sua voz, imagem, que a gente falou um pouquinho com o professor Fernando, né, utilizada, como recorrer nesse sentido, atualmente, como que a pessoa, né, que o cidadão, ele pode agir nesse sentido, né, porque a gente está começando nesse processo, muitas vezes não tem regras muito claras nesse assunto, né? Exatamente. As próprias plataformas, elas são responsáveis pela circulação desses vídeos, áudios, enfim, feitos ou manipulados com a utilização de inteligência artificial. Então, a partir disso, as pessoas que se sentirem prejudicadas, elas podem diretamente acionar as plataformas para que elas tomem providências. E aí, numa situação um pouco mais
complexa e voltada, por exemplo, para o processo eleitoral, que aí eu consigo falar com detalhes sobre isso, o candidato, por exemplo, que se sentir prejudicado com uma manipulação da sua voz, a manipulação da sua imagem, ele pode acionar o Poder Judiciário através de um advogado para que ele possa ter aquele vídeo, aquele áudio removido das plataformas digitais. Mas todas as plataformas, elas necessitam abrir este canal com as pessoas para que não seja necessária a busca por auxílio do Poder Judiciário. Mas ainda é um processo lento, assim, na prática, dá uma dor de cabeça maior do que o normal, assim, para conseguir, né, o ressarcimento, por exemplo, tirar um vídeo do ar, porque aí tem a questão, né, não só, por exemplo, o vídeo foi retirado, mas tem outras questões por trás, né, ali o estrago já foi feito, a imagem da pessoa já foi exposta. Exatamente, e muitas vezes é um estrago que não há como corrigir, não é uma indenização financeira que vai restaurar a imagem de uma pessoa. Sem dúvida alguma, ela pode buscar este ressarcimento e, sem dúvida alguma, será devido a essa pessoa que teve dano à sua imagem, mas muitas vezes, justamente pela internet e principalmente as redes sociais, ainda carecerem de uma legislação séria e que ajude o Poder Judiciário a agir com celeridade, a gente vai ter ainda problemas muito sérios em relação a isso. É como eu disse, um vídeo, um áudio que está circulando em alguma plataforma digital, até que a máquina do Poder Judiciário ela se movimente no sentido de remover esse material, o estrago não tem limite, né? Vai ser algo assim que vai permear essa eleição, é uma preocupação muito grande, como eu já disse anteriormente. E aí, Pedro, as previsões assim futuras, né, em termos de a legislação, ela vai ser aprimorada e tal, o que a gente pode esperar nesse sentido também? Vamos falar ali a médio prazo, para a nossa realidade Brasil especificamente. Sim. Eu creio que, como eu já até havia colocado, essa eleição vai ser o grande teste, esse ano vai ser o grande teste. É a primeira vez que a inteligência artificial ela vai ser protagonista no processo eleitoral e as adequações legislativas já foram realizadas para esta eleição. Então, nós teremos que aguardar o processo eleitoral em si, o decorrer deste ano, para que a legislação seja modificada para uma próxima eleição. Agora, eu acredito que nós iremos precisar de um judiciário mais presente, no sentido de, por exemplo, quando vou fazer uma comparação aqui com a parte criminal, né? Você tem sempre um juiz de plantão que possa te atender imediatamente ali para resolver alguma coisa que aconteceu no feriado, no final de semana, na madrugada. A Justiça Eleitoral ainda não tem esse canal de acesso rápido. Então, as tecnologias estão vindo, a inteligência artificial está aí, um vídeo que é lançado nas redes numa sexta-feira, nós só vamos conseguir alguma providência a partir da segunda-feira. Então, assim, 2 dias são capazes de destruir a imagem de uma pessoa. Então, eu creio que a principal modificação que a gente vai precisar ter no médio prazo, justamente por conta da inteligência artificial, é um poder judiciário mais presente para coibir atitudes até criminosas com a utilização da IA. Sem dúvida, porque envolve muita coisa, né? No caso de um vídeo, por exemplo, exposto, né? Aí a questão psicológica, moral, muitas coisas que são envolvidas, então é um assunto complexo e que ainda precisa ser abordado com cautela ainda, né? Pedro, quero agradecer aqui a sua participação com a gente. Obrigada, viu? E tá convidado para voltar sempre. Eu agradeço, já aceito de pronto o convite, é só combinar.
Tá joia? Bom, o professor Fernando continua aqui com a gente vai para mais um rápido break e na volta a gente vai continuar esse bate-papo e finalizar também esse assunto, né, que está dando dor de cabeça para muitas pessoas, outros estão com um pensamento positivo sobre o assunto, que é a inteligência artificial. Fiquem com a gente porque voltamos já já. De volta com Diálogos, que hoje está tecnológico, falando sobre futuro, inteligência artificial. Aliás, não tão futuro assim, né, professor? Porque a gente já está nesse processo. Fernando, você como professor também, né? Como que a gente pode interligar a inteligência artificial também na questão da educação, na vida acadêmica? Há o risco, né, quando a gente fala da questão das máquinas também, da gente facilitar muito o ser humano perder essa capacidade do senso crítico também. Como a gente consegue intermediar essa questão também? Você que é professor acadêmico também, é um assunto que precisa ser falado, né? E é um assunto que está muito interessante a discussão, porque tem linhas, por exemplo, já tinha linha que onde a adoção do celular na sala de aula, o certo é você trazer o celular para a sala de aula e utilizá-lo como ferramenta para fazer com que o jovem não utilize para outra coisa, tal, aí você também gera algum tipo de interação com ele, tal. Ou seja, trazer a ferramenta para o processo. Mas existe já, de novo agora, né, ainda mais com a chegada da IA generativa, movimentos que estão proibindo totalmente o uso do celular de novo dentro das escolas, né? Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para entender algumas coisas. Porque realmente, apesar que todo professor tem conhecimento, existe ferramentas também para ajudar, né? Quando o aluno é bom, você não vai conseguir perceber exatamente se ele usou a inteligência artificial ou não, porque na verdade ele está usando para colaborar com o trabalho dele. Sim. E tal. Quando o aluno não é bom, ela fica evidente, porque de repente, até, vamos dizer, você vai falar em produtividade, alguma coisa, aumenta a produtividade dele, mas com recursos, com modo de escrever diferente, você fala, não, alguma coisa está acontecendo, né? Sim. Mas eu acho que é muito interessante, a gente tem que ver. E fora que, assim, como a gente fala, tem muitas inteligências. Tem inteligência artificial no processo, tem inteligência artificial na transmissão de conhecimento, na retenção de conhecimento. Então, você tem várias coisas que você pode estar utilizando. Então, na verdade, a gente não fala, não é uma inteligência artificial, né? Você tem muita coisa que está envolvida. Mas eu acho que a escola, ela já tinha uma grande discussão com relação à tecnologia, e agora a questão está maior ainda. Mas eu vejo colegas trabalhando de uma maneira muito interessante, né, e trazendo ela para junto. Agora, que ela aumenta a produtividade do professor de uma maneira absurda, ela aumenta. Porque como a gente trabalha, às vezes, com análise... Por exemplo, o professor trabalha... O que é nota? Análise de dados. Sim. Né? Então, você pode usar ferramentas básicas, simples, mesmo a gente que não sabe criar fórmulas, ele cria para a gente. Você gera, por exemplo, eu quero fazer comparações, né? Isso facilitou muito esse trabalho. Tem ferramentas prontas, né? Mas para quem quer desenvolver também já facilitou muito. Então, no próprio processo, ou seja, na administração escolar, como qualquer área da administração, está em tudo, né? Então, na administração escolar, sim. Dentro da sala de aula é que eu acho que ainda continua essa questão de como trabalhar isso. Mas o professor pode trazer, ele pode, por exemplo, eu penso muito na minha área, que é audiovisual, ele tem que trazer essas ferramentas para ajudar a produzir, né? O aluno tem que dominar isso, entender os processos. E muitas vezes é melhor entender o conceito do que entender uma ferramenta específica. Porque só de janeiro para cá, pensando em audiovisual e outras áreas, 3.000 aplicações foram criadas. A cada dia, milhares. A gente vê jovens aí criando aplicação para resolver problemas. Então, se a gente aprende o conceito e a gente vai trabalhar,
você consegue, se aquela ferramenta ela some do mercado, ela para, e agora está sendo absurdo o que acontece isso, né? Você está usando uma ferramenta, ela já não é mais aquela, né? E que as inteligências artificiais, as grandes, são poucas, e milhares são os APIs baseadas nessas daí, para vários tipos de uso, né? Mas eu acho que a educação tem que se apropriar mesmo, mais do que nunca entender, né? Os professores têm que ser treinados. Sim. E como trabalham muito com texto, ela ajuda demais, ela ajuda muito a facilitar o trabalho do professor. Sim. Que não é fácil. Produzir texto, produzir conteúdo constante como o professor tem, por isso que a gente vê às vezes, né, colegas que têm muita carga horária, ele repete muito o seu conteúdo. Sim. Né? Às vezes de um ano para outro, às vezes o aluno é reprovado, ele percebe que o professor está usando o mesmo material. Com a inteligência artificial, isso é muito fácil de você melhorar isso, de você trabalhar. E como às vezes apresenta uma ideia, às vezes eu peço alguma coisa, alguma ideia, e, poxa vida, isso aqui eu nem lembrava mais. Depende de como eu ensino a busca. Né? Sim. Eu amplio o meu... E também posso colocar dados. Sim. Né? Eu posso colocar os dados da escola, os dados da disciplina, os dados da matéria, me ajuda a trabalhar em cima disso, isso. Então ela coleta esses dados, organiza esses dados e te apresenta de uma maneira mais organizada. Porque o professor faz isso constantemente. Sim. O nosso trabalho é pesquisar, né? É tentar mastigar para o aluno, né, muita coisa. Sim. Então, aquilo que a gente leva para o aluno já é um conjunto da história pessoal e do que aquela disciplina pede. Né? E a inteligência artificial, ela colabora para que você possa juntar de uma maneira bem fácil. Né? Nada é tão fácil, mas bem mais facilitado. Facilita o processo, né? Seguindo esse gancho da educação, agora eu quero chamar um outro convidado que vai ficar aqui com a gente nesse terceiro bloco, que é o Felipe Ferraz, que é um empresário no ramo da tecnologia. Filipe, eu queria te perguntar primeiro, a gente falando sobre a educação, né? Que ela é primordial, e como que você avalia, né? As pessoas, elas não estão sendo tão preparadas, como que você avalia essa preparação das pessoas, trabalhadores, pessoas comuns mesmo, perante essa inteligência artificial, que ela vai estar cada vez mais comum no nosso dia a dia, no nosso trabalho também, vai afetar na produção final, né, das indústrias, de vários setores, como a gente tem falado aqui. Como que você avalia essa educação, né, as pessoas elas estarem sendo treinadas, preparadas para essa revolução? Legal. Até pegando um gancho no que foi falado, eu acho que a ferramenta para a educação ela é sensacional desde que ela saiba ser utilizada, né? E eu acho que daqui para frente a gente deve seguir numa linha da hiperpersonalização do estudo através da inteligência artificial. Então, desde a produtividade dos professores, que ele de repente pode pegar a inteligência artificial e fazer 30 provas diferentes, por exemplo, para evitar cola ou qualquer coisa do gênero dentro da escola, e a própria inteligência artificial ajudar a produzir isso, ajudar a interpretar os dados, corrigir isso de forma onde vai ser controlada pelo professor e ver se está tudo correto, até mesmo para os alunos que de repente tiveram uma explicação com um exemplo X, aí ele não entendeu direito, ele pede para a própria inteligência artificial me dê um outro exemplo, ou me dê mais opções, e aquilo vai gerando cada vez mais dados para ele até ele conseguir entender um pouco melhor. Assim como para próprias escolas, né, independente de ser profissionalizante ou não, você poder pegar todos os dados dos alunos e passar por dentro de um estudo, onde ele vai te dar o dado de cada aluno personalizado, falando, esse cara aqui está mais forte nisso, ou está mais deficiente nisso, você precisa passar, e inclusive de repente já criar um plano de estudos com base nesses dados. Isso é uma coisa que, se você for colocar hoje nas escolas que elas já fazem, é um ganho de produtividade absurdo e às vezes até de assertividade maior, até dos próprios professores, porque eles vão saber e ter ajuda de saber onde focar, né? Pelo lado profissionalizante do mercado de trabalho também, hoje acaba que não é desculpa
quase que para ninguém você falar, eu nunca vi isso, eu não sei como fazer hoje. Mesmo antes da inteligência artificial, se você entrasse no YouTube da vida, você colocasse lá como fazer algo, você ia ter centenas de vídeos te ensinando a fazer algo. Hoje, com a inteligência artificial, com o chat GPT, por exemplo, da vida, fica muito mais fácil. Além de que as ferramentas elas vão ficando retroalimentadas, então elas vão aprendendo cada vez mais. Por exemplo, a gente tem uma solução hoje da agência que ela faz a agência de publicidade e propaganda para o PJ, para o MEI, que não tem condição de contratar uma grande agência. O cara entra lá, faz um cadastro simples, se ele não tiver logo, eu já produzo para ele 3 opções, ele aprova alguma coisa, se ele tiver, ele já sobe, ele me fala qual é o mercado, o segmento, e eu já crio os posts automaticamente, tudo com um banco de imagem ou com imagens próprias, se ele tiver. Então a gente consegue produzir tudo isso hoje de forma rápida, com uma produtividade alta na inteligência artificial, e você acaba gerando até mais oportunidade, né? Democratizando algumas coisas que ficam só nos grandes. A inteligência artificial acho que veio para democratizar muita coisa, desde estudo quanto outras ferramentas. E Filipe, você como empresário, né, nessa área, nesse ramo, você comentou, né, que você também concorda que a inteligência ela vai estar lá para melhorar os resultados e não necessariamente para substituir a maior parte dos postos de trabalho, por exemplo. Mas aí, já pegando também o gancho da comunicação, como que você avalia que as pessoas, elas poderão, principalmente as pessoas mais velhas, né? Não há esse risco de ter uma separação, uma segregação mesmo das pessoas mais velhas, que de repente não tem tanta familiaridade, né? Falando da educação, não tem tanta intuição mesmo com essa ferramenta. Como que você avalia essa questão no mercado, você como empresário nessa área? Você acha que vai ser afetado, né? Vai prejudicar essas pessoas, por exemplo? Eu acho que ela vai demorar um tempinho, mas ela no final ela pode ser que até ajude, porque hoje a nossa tecnologia cada vez ela está mais rápida. Então, quando surgiram os telefones touch, eu lembro da minha avó, ela sempre teve muita dificuldade, até que hoje ela mexe razoavelmente bem. Com as inteligências artificiais, daqui a pouco a gente não vai ter nem mais o touch, a gente simplesmente vai falar para o aparelho que a gente quer e ele de repente vai mostrar para a gente, e isso vai ser integrado, porque hoje você já tem inteligências artificiais que você não precisa escrever, você pode simplesmente falar o que você quer dele e ele transcreve, ele entende o falado, né? Não precisa ser algo formal. Então, no longo prazo, pode ser que isso até facilite do que você ter que ficar num processo de clica aqui, abre ali, clica em outro botão, porque às vezes esse processo de você chegar onde você quer é muito mais moroso para essa pessoa que entende menos da tecnologia do que se ela souber explicar com o áudio o que ela precisa e a ferramenta dá aquilo pronto, ela já clicou em todas as etapas até lá, digamos assim. Então pode ser que no final facilite. Sim. Bom, quero agradecer, Filipe, muito obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente com o seu conhecimento e também está convidado para voltar sempre, viu? Obrigada. Obrigado você. Fernando, rapidamente, a gente está com um tempo curto, mas é isso, né? E você até me falou que tem estudos que falam que vai facilitar até para as pessoas mais velhas, por isso que eu até fiz a pergunta, né? Porque inicialmente você pensa, poxa, mas vai gerar essa segregação, né? As pessoas que não são mais velhas, de outras gerações, elas podem ser prejudicadas nesse sentido. E aí eu já coloco o gancho aqui que a gente pode esperar também por aí nesse futuro da inteligência artificial. Tem uma pesquisa que mostra que os maiores de 40 anos vão ser beneficiados, porque eles sabem escrever melhor e falar melhor, né? Ou seja, a escrita sempre foi uma forma de comunicação mais elaborada e a fala também. E atemporal, né? Não tem como. Isso daí, a tecnologia pode vir ou não. Os mais velhos escrevem melhor, falam melhor. E explicar melhor para a inteligência artificial é essencial. Quando eu falei em prompt, eu falei 4.000 letras, tal. O prompt pode ser áudio também. Então você pode falar com a máquina. E atualmente já é o prompt de imagem. Eu tenho uma sobrinha que é cega e ela está maravilhada. Ela trabalha com
com audiodescrição, né? E ela usava ferramentas, ela trabalha muito bem com o computador. E agora, todo dia, ela pega o celular, ela aponta para onde ela quiser e a máquina descreve para ela o que está vendo. Sim, legal, né? Com essa ferramenta de inclusão também, de acessibilidade, né? Professora, a gente está com o nosso tempo curtinho. Tá. Muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente, contribuir com o seu conhecimento aqui no Diálogos, e também está convidado a voltar sempre. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É isso então, gente. O Diálogos fica por aqui. Para você rever este conteúdo na íntegra e toda a nossa programação, vocês podem acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Também pode nos assistir pelos canais 12.3, que é o canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. Tem bastante opção, então não tem desculpa para não assistir a TV Câmara, viu? E se quiser dar alguma sugestão de pauta para o Diálogos e para os demais programas da casa, vocês podem nos acompanhar também no Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Lá também tem muitos bastidores aqui da casa, é bem interessante. O Diálogos fica por aqui, mas semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 horas da tarde e eu espero vocês. Até mais!